Fala, mentalidade! Seja muito bem-vindo a mais uma Mentalidade Criativa. Gente, no episódio de hoje está um babado, porque ele é da Casa de Criadores, ele é do axé, ele é do babado, ele é da questão, ele é da moda. Hoje a gente vai falar muito sobre moda, muito sobre axé. Então, se você curte esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de comentar, fazer todo o seu babadinho. Se você já é inscrito, maravilha. Se você não é, não se esqueça de se inscrever, você tá perdendo muita coisa, hein? Olha lá. E hoje a gente tá recebendo aqui Leandro Quaresma. Seja muito Oi, bem-vindo, Leandro. Tudo bom? maravilha. Obrigado você pelo convite. Eu que agradeço. Sempre é bom falar tudo isso que você acabou de citar aí, como vai ser a conversa, e principalmente do axé. Do axé, tudo Sim, babadinho de lacre. Leandro, eu sempre faço uma pergunta no começo dos vídeos pra todo mundo e eu vou fazer pro senhor também, porque é babado de sim. lacre. De Leandro pra Leandro. Quem é Leandro? Rapaz, eu tenho uma luta muito grande de parecer o que eu sou. É até engraçado isso. Eu sempre converso com o pessoal e falo assim: nossa, você não parece que tem 45 anos. Não, eu tenho 45 anos. Nossa, você não parece que é um bandista. Não, eu sou um bandista. Você não parece que é homossexual gay. Não, eu sou gay. Então, o Leandro hoje é aquele que quer ser muito, parecer o que ele é de fato. Uhum. Então, assim, eu sou, sim, um homem grisalho de 45 anos, que não é elogio para mim. Ai, você nem parece a idade que tem. Não, eu adoro a idade que eu tenho. Eu sou um homem totalmente diferente, exatamente porque eu assumo e aceito a minha idade. Eu adoro parecer e sou e ser um bandista e sou gay. Então, acho que resume um pouco dessa luta que eu tenho de, mas não parece. Não, então, eu sou. Então, e lutador, né? Vim lá da periferia do Rio de Janeiro, gay, pobre, e hoje está em São Paulo com a minha marca, meu ateliê abrindo e com propostas incríveis dentro do mercado de moda, tanto aqui no internacional, por um desfile, né? Porque ninguém sabe o caminho. O desfile foi agora, dia 5 de dezembro, Sim. com o sucesso e a gentileza do convite do André com a Casa de Criadores. Mas esse caminho é um pico do que eu tô agora, porque ninguém sabe do Leandro, que antes nem Leandro era o meu nome primeiro, que era o Denis Leandro, e hoje é Leandro Quaresma, mas o Denis Leandro lá no Rio de Janeiro, com uma mala, batendo nas portas e mostrando as coleções, né? Sim. Duas coleções que eu banquei um desfile Ipanema, que sabe, só eu sei o que foi com a minha família, mas esse percurso ninguém nem conhece, que é interessante até falar. Então, assim, Sim. hoje o Leandro é esse que está na Casa de Criadores, recebendo propostas legais demais de São Paulo, Brasil e fora, até Colômbia, assim, aparecendo. Mas esse é um pedaço de um filme inteiro, é uma cena de um filme inteiro que foi de mochila, coleção e tem uma história muito legal, né, pulando assim, que Sim. eu trabalhava como vendedor numa loja e o Uhum. dinheiro do meu almoço era o dinheiro que eu comprava o tecido para fazer a coleção. E minha mãe fazia um hambúrguer, que comia esse hambúrguer durante o almoço. Então, assim, perrengue para mim não é. Perrenguinho chique, perrenguinho chique. Mas e, assim, eu montei minha primeira coleção, que foi Santos de Casa, e em seguida foi a coleção Ciranda, que foi que eu mostrei para o Babilônia Feira Hype, e aí eu comecei a aparecer lá no Rio de Janeiro, que quase um pezinho por Fashion Rio, mas aí o Fashion Rio acabou, e eu acabei A não, gente não vai falar tudo seguindo. sobre Isso. essa questão. A gente vai falar tudo sobre essa questão. No seu primeiro take, nas suas primeiras falas, Sim, se nota que o senhor é muito criativo, mas que principalmente você tem uma mentalidade boa, sim, né? Tipo assim, você já se aceita sim, como sim, você muito. é e afins. Isso foi provavelmente todo um processo da sua vida. E como foi esse processo? Como foi esse processo de amadurecimento interno? Assim, eu digo que tem duas fases na minha vida. Uma quando eu vivi aqui no Brasil e a outra quando eu fui para fora. E acho que lá fora, né, que eu me transformei. Mas lá fora a gente viu um filme, né? Parece que é um filme sem passado, sem ninguém te olhando, com olhar crítico. Então eu acho que quando eu voltei para o Brasil, não só com a experiência no hall de moda, porque eu morava em Londres e teve todo um conceito.
Você acordava dentro da moda, né? Assim, você tinha que buscar, porque era muito fácil também a gente desviar o que eu fui buscar. Sim. Mas como eu sempre fui muito focado, eu acredito que lá, além dessa construção do Leandro moda, Leandro conceito de moda, eu vivi Leandro que beijava um outro homem na rua, que Leandro que andava abraçado com outro homem na rua. E pra gente que é gay, isso é muito significativo, porque Sim. isso é nosso eu, nosso ser, nossa construção. Nossa Então, essência. eu acho que parte muito dessa construção, ela vem desse lugar de libertação, assim, né? Esse famoso sair do armário, ele me coloca nesse lugar eu encontrei um lugar que eu pudesse ser essa pessoa que hoje eu sou. Então, eu tive duas fases da minha vida. Uma era, será que meu pai vai achar ruim? Será que vai sofrer? Porque o meu medo sempre foi causar sofrimentos Os para pais, pessoas né? que eram muito juntos, muito me apoiando o tempo inteiro. Então, mas apoiar até que parte, né? Exatamente, Sabe? isso é a Que questão. é importante isso para mim. E eu acho assim, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que eu escutei ontem do meu malandro, que é a pessoa que eu vivo, falou. Uhum. A gente às vezes precisa morrer para viver. E é tão sério isso, essa pergunta que você fez para mim, porque eu acho que eu precisei morrer, Leandro, desculpa, Denis, Isso. para viver um Leandro com mais força, mais segurança, mais independência. Então, se você falar para mim assim, o que é a sua coleção? É o novo Leandro. É o novo Leandro. É Isso. como se fosse um alter ego, né? Exato, exato. É o novo Leandro. E assim, como era Denis criança? Já vinha essa Hum, questão de moda? muito. Como que veio essa Sim, questão? Me explica mais exato. sobre. É engraçado, eu nunca fui a criança afeminada, eu nunca fui, e que não seria um problema. Talvez na minha família sim, é uma família super machista, com muitos Sim. homens. Eu não lembro disso ser um problema, acho. Mas eu sempre fui a criança que colava aviamentos nas roupas, que costurava, que decorava. Passei tempo, minha mãe sustentando a gente, fazendo decoração de festa. Uhum. Então, só que era assim, hoje é muito mais sofisticado, né? Sim. Antigamente, minha mãe fazia aqueles bolos com glacê gigantesco, Ai, que delícia. babado de De mesa, paetê, de né? mesa, bola, né? Bola. Tinha cursinho de como fazer enfeitar festas com bolas. Então, eu sou desse tempo de fazer essas bolas. Uhum. Tinha uma coisa que ela fazia muito, que era objetos de mesa de isopor. E a gente Uhum. tinha lá lixar, pintar. Então, o Denis, vamos colocar Denis, criança, foi o Denis que fez tudo que qualquer pessoa machista não ia gostar. E eu tive essa total liberdade com a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, e minha Sim. tia Jurema, que foi assim o caminho para eu também, né? Vou colocar assim os 10 primeiros passos da minha vida para eu ser o que eu sou. Eu devo muito a Jurema. Que é legal até se ela estiver ouvindo isso. Que a gente fala pouco, né? Então, assim, minha mãe é a coisa mais importante porque ela abriu a porta e a Jurema que me deu a mão para ser o que eu sou. Falo que hoje eu sou o que eu sou, que é a Jurema e a minha mãe que seguraram. Vambora, vambora, seja o que você. Na verdade, era engraçado, né? Porque eu nem sabia. Né? As pessoas elas apontam a gente como gay e a gente Uhum. mesmo nem sabe. Eu não sabia nem o que era isso. É, às vezes, tipo, você acaba descobrindo de tantas pessoas falarem. Exato. Então, assim, eu acho que elas não falavam, elas sabiam, claro, mas se aproveitavam também, porque eu sempre fui muito criativo. Então, eu era uma criança que eu fazia e aquilo encantava e tinha as vozes preconceituosas, os olhares, mas elas camuflavam para que eu não sentisse tanto, que eu acho que a minha tia e minha mãe me protegeram o máximo que elas conseguiram, mas chega uma hora que Sim. o mundo come a gente, né? Então, mas essa criança deve muito a minha mãe e a minha tia Jurema, porque elas me ensinaram o que era saber. Eu monto uma coleção e tudo que eu coloco na coleção eu lembro da minha mãe costurando e da minha tia Jurema costurando. Meu primeiro desfile, minha tia Jurema praticamente fez 90% de tudo, assim. Ô, E louco. isso que foi Ipanema, com meu dinheiro, sabe? Então, eu acho que a criança Denis, né, foi muito guiada pela minha tia e minha mãe.
Maravilhoso. Sim. E você acha que Leandro seria seu alter ego? Do tipo, quando você cria essa persona, Leandro, Sim. você tem uma força, uma questão a mais que você não teria como Denis? Aham. Ou é normal, tipo, eu só quis mudar de nome? Total. Total. Denis é o cara tímido que se vai ao banco, chega o número da senha dele, ele não levanta porque os olhares são muito são facadas Sim. e então é total o Leandro esse personagem que na verdade não, eu acho que o Denis poderia chamar de personagem, o Leandro é real, tirou a casca, né? Vamos chamar isso, o Leandro estava dentro desse Denis e e o Leandro ele é totalmente diferente, ele é forte, ele é corajoso, ele enfrenta. Vir para São Paulo é mais desafiador do que ir para Londres. Que louco isso, né? Porque aqui em São Paulo tá todo mundo, né? O leão tá aqui. As pessoas se comem, né? E quando eu vejo num comentário meu ou numa revista de moda, que nem eu vi ontem, assim, até me emocionei de novo, vi ontem de novo, o ombro caído do Leandro Quaresma. Falou assim, mas a Marie Claire, aí eu falo assim, minha mãe, nossa, mas essa revista eu conheço há tantos anos, eu vi você. Então, assim, é muita coragem. Porque cada Sim, vez mais que você anda, mais você se expõe. Estar aqui é uma exposição, com certeza. sabe? A fala tem muito poder, né? Então, eu estou colocando em palavras o que é uma história de 45 anos e totalmente voltada à moda. Quando eu falo dessa transformação, eu só transformei o Denis para Leandro por conta da moda. Babado. É, Então a gente pode estar falando também que a moda, ela é transformadora. muito. Ela é Total. muito transformadora, mas eu acho que depende de quem a usa Sim, e se souber usá-la. exato. Porque tem gente que destrói completamente a moda, né? Tá tudo bem também. Não vamos falar Mas sobre, não vamos tá julgar. todo mundo aí Não vamos estar julgando. existindo, né? E as pessoas Exatamente. aprendem, né? Eu tenho que aprender demais. Né? Você criar moda dentro do seu quarto e colocar numa passarela e depois colocar para o mundo é muita exposição. É muito, você leva Sim. muito na cara. É porque o bonito que a gente coloca no Instagram, né? Ninguém coloca filho feio, eu sempre costumo isso, né? Então o bonito a gente coloca no Instagram, mas o dia a dia, É né? perrengue. São 2 momentos de semanas de moda no ano. Mas o que acontece nos 5 meses antes daquele mês da semana de moda? O que acontece Ninguém nos 10 vê, meses, né? exato, né? Que são 2. Então ninguém vê como você paga o boleto, ninguém vê como você se organiza para entregar uma roupa lá no Amapá e a pessoa ninguém não entende o que acontece antes. Mas quando a passarela tá pronta, né? O desfile tá pronto, tudo acontece, mas e o Sim, antes? Então não é mole. Tem que ter exatamente. muita coragem. E eu acho assim, até quem faz de uma forma que a gente às vezes assim, caramba, não. É muito corajoso. E você já foi Muito. pro exterior estudar Eu moda. fui. Como que foi essa experiência? O que que você estudou? O Uhum. que que isso te agregou? Sim. E eu também quero saber qual que é a diferença que você sentiu da moda no exterior e aqui no Brasil. Porque tem muita diferença. Bastante. Bastante. Bom, vamos lá, começar a diferença. O que eu fui estudar lá fora, né? Eu fui estudar moda, porque eu não tinha acesso aqui. Eu pulei etapas, eu fui para fora antes mesmo de viver moda em São Paulo. Como no Rio não tinha moda, eu já fui viver lá. Então foi um tapa na cara. Eu fui modelo há um tempo, eu era super bonito e Era não, ainda continua sendo. Vamos ter autoestima, então o senhor vamos é colocar assim, eu era maduro. super bonito e hoje eu sou bonito, vamos colocar assim. Então tá. Só para dizer, imagina, né, me colocar para baixo jamais, mas de fato chamava muita atenção, então eu fui da elite, eu fui para fora. Na verdade, a moda eu vivenciei como modelo fora do país. Isso, Olha. depois que eu comecei a colocar em prática esse amor que eu tenho pela criação de coleção e tal. Então, eu vivi moda de verdade fora do país, porque no Rio não tinha e eu não vim para São Paulo antes. Então, claro que é total. Eu não posso nem comparar, porque comparar Londres com a moda do Rio de Janeiro que não tinha é até complicado. Isso Então, eu foi em que época, vivenciei. mais ou menos? Então, vamos colocar aí uns 20 anos atrás.
Eu já estava aí com uns 20, 22, 22, 23. Então, só que era engraçado, porque eu tinha tanta noção de que era uma oportunidade tão rara na minha vida, que eu não fui deslumbrado. Eu fui, sabe, caderninho e lápis, eu anotei cada experiência que eu tive lá, desde das vitrines que eu via nas lojas, ao cheiro da roupa, a overlock que usavam, a reta que usavam, o forro, o tecido, a dobra da costura, que eu fiquei meio louco, na verdade, porque eu não fui para lá para diversão. Sim. O tempo que eu fiquei fora do país foi para pegar cada detalhe positivo que eles tinham para jogar para minha marca. E foi quanto que era tempo, no mais ou Rio. menos? Eu acho que eles foram uns 3 anos. Nossa, foi bastante tempo. Sim. Porque era uma oportunidade única. Eu não Sim. podia voltar, e porque eu voltar vem a minha realidade da minha família que precisa de mim. Né? E lá eu estava conseguindo ajudar, né? Trabalhando lá no que eu fazia, que era produção, moda. Não comecei assim, comecei como modelo, mas logo em seguida fui para a parte da moda. Então eu consegui ajudar. Mas lá foi uma escola. Então é óbvio que foi que mais me ensinou. E óbvio que me construiu também um estilista com mais, um pouco à frente do que a galera que eu conhecia era. Sim. Quando eu fiz moda no Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com o que eu vi fora do país. Eu vi a coisa acontecer. Eu vi backstage, eu vi um look ficar pronto no backstage. Eu falei assim, mas meu Deus, é isso. Então você chegou a acompanhar, já chegou a ver, tipo, modelos famosos, assim, afins? Sim, Semana de Moda de Londres, eu trabalhei com uma produtora, né? Eu fui modelo e essa produtora me vendia, que é a Silvana, que me colocava muito em lugares que eu precisava estar. Exatamente por isso, ela sabia minha história, minha realidade, e era o tempo inteiro com essa pressão. Vai que não tem outra oportunidade, vai que não tem. E foi muito legal, porque quando eu voltei, a gente já vai até entrar no assunto que até me emociona bastante, é que quando eu voltei desse lugar, com essa presença incrível da Silvana e a Nadine Gonzalez, que é até a mãe do jogador melhor não sei, eu sou péssimo para futebol, é o Neymar. A mãe do Neymar me colocou na moda como modelo fora do país. Sério? A Nadine Gonzalez, isso. Paciente. E ela hoje não vende mais modelo, ela cuida da carreira do filho, mas ela teve um momento e a partir daí eu voltei pro Brasil e abri uma agência. Olha que coisa louca. E era uma agência que eu tinha dentro da agência um lugar que eu produzia, que eu criava. E dentro dessa agência eu tinha uma escola de modelos negros. Eu só trabalhava com modelos negros. Eu fui a primeira escola de modelos negros, agência de modelos negros no Rio de Janeiro. E quais eram os desafios, assim, da época para isso? Primeiro eram os profissionais. Quem trabalhava comigo falava, você é louco, você vai ter uma agência, você não abriu agência para ser rico? Eu, rico? Pode ficar rico? Eu ficava sempre assim. E que você gostava disso, né? Muito. Porque acontece, a experiência que eu tive como modelo fora do país, eu ficava assim, meu Deus, as pessoas perdem trabalho aqui porque não sabem desfilar, não sabem conversar com o cliente, não sabem fotografar. E eu falo, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar essa galera a ser profissional e vou colocar no mercado. Então, juntou a minha vontade de ser professor desse assunto, e ainda de vender essa galera que eu entendia. Eu lembro que quando eu fui para a Elite a primeira vez, é uma coisa bem louca assim, aí voltando como modelo, que eu acreditei que eu podia fazer um teste como modelo para a Elite, ela virou para mim e falou assim, você vai até fazer sucesso dentro do país porque o seu nariz não vai te levar para o internacional. Que isso? E você não vai ganhar dinheiro. Então, quando ela falou você não vai ganhar dinheiro, eu acreditava que moda não dava dinheiro. E eu falei assim, não, tudo bem. E depois eu fui fazer em carreira internacional. Mas ela tá pra fora. Tampar E a ela boca tá da fora do pessoa. mercado, há um tempinho já. Mas e aí eu fui e peguei uma galera que não tinha o nariz, como ela falou, que era o que vendia. Eu brinco assim. E eu coloquei uma galera para trabalhar. E aí agora, se a gente for falar sobre hoje em dia, infelizmente, eu sinto que está retrocedendo essa questão de diversidade nas passarelas.
De novo. Você sente Sim. isso também? Tipo, o que você acha sobre isso? Você que já lutava disso há mais de 10 Lutava anos sem ter atrás. espaço e agora abriu uma porta. Bom, eu acho assim, eu faço a minha parte. Sim. A minha parte é desenhar a minha passarela com o que eu acredito. Então, o desfile que eu tive agora, eu acho que eu coloquei 3 brancos, que eram plus size, e tinha toda essa... No 80%, 90% do desfile foram com pessoas negras, eu falava de orixá, e agora, de novo, e sempre que eu puder. Então, acho que cada estilista tem o seu trabalho, cada estilista acredita no seu trabalho. Sim. E não é o mercado que... Eu posso estar errado, tá? Eu acredito que não é o mercado que fala, olha, vai colocar, não vai. Eu acredito que o estilista também pode se colocar, Se opor a isso. colocar. Então, enquanto eu puder, eu vou estar colocando, e não só pelo tema, é que eu acredito muito na passarela da mulher negra, é muito mais rico e em vários aspectos. Então, enquanto eu, estilista Leandro, puder colocar a minha passarela de modelos negras 70%, 80%, eu vou colocar. Mas eu acredito que o que acontece é que eles querem colocar um padrão, além de fashion, muito fechado e exclusivo. Porque daí quando você fecha e é só aquele grupo, Sim. aí você está falando de uma minoria, vamos dizer assim. Sim. Porque acaba não sendo a maioria. Acaba sendo a minoria, que é Exato. aquela magra, alta, esbelta, nananana. Então, assim, acaba meio que excluindo bastante gente, que no caso seria uma grande maioria de Exato, pessoas, exato. se a gente for parar pra pensar. Mas vamos voltar à sua história, que é mais Tá. interessante do que abordar esses assuntos. Você sempre veio do axé. Sim. Sempre foi do axé. Você me contou já que quando você era criança, você ajudava a sua tia a fazer roupas do Isso. axé, Roupas de santo. de todo o afins e babado. Sim. E como que eram essas construções? E o que isso hoje te traz, assim? Isso te ajuda a ter uma mente mais... Como que eu posso dizer? Disso antigamente? Total. A Umbanda, ela não é fechada nesse quesito. Vamos colocar a roupa, né? A roupa de santo. Então, uma roupa de axé, uma roupa de... A primeira roupa da pessoa que entra, né? Que é a roupa de ração, ela pode ser com babado, vamos colocar bem assim grossamente. Ela pode ser 3 camadas de tecido, de roda. Então isso me dava total liberdade junto com a minha tia e minha mãe de criar. E a gente está falando dessa roupa branca que ela está ali dentro do terreiro rodando. Mas tem a roupa da pombogira, tem a roupa da criança. Então se você parar para pensar, você consegue testar e criar em cima. Então, para mim, foi um prato cheio, né, para a criação, porque eu costurava isso e nada era igual a outra. Então, se uma pessoa pagava para a gente fazer uma roupa de pombogira X, a Y com certeza ia ser diferente, porque a gente criava. E tinha uma coisa espiritual, assim, né, de onde partiu essa criação. Então, falando dessa coleção que eu fiz agora, dia 5 de dezembro, na Casa dos Criadores, que é orixás, o início de tudo, eu coloquei um terreiro, há pouquinho tempo a gente estava falando, eu acho que foi muita coragem, eu coloquei um terreiro dentro da passarela, abrindo com Exu, abrindo depois os orixás, depois as falanges, né, as egrégoras que eu coloquei, que eram os caboclos, preto velho, criança, eu coloquei tudo dentro de uma passarela. Sim. Eu coloquei um terreiro de macumba dentro. Que para mim foi fantástico porque eu não maquiei nada. Eu tive um comentário de uma pessoa de moda muito bacana que falou: Lê, você entrou com os 2 pés. E a gente conseguiu entender um pouco mais o que era essa Umbanda. Essa Umbanda de paz, essa Umbanda de luz, essa Umbanda de pensamentos positivos. Sim. E teve uma coisa bacana, assim, o pessoal falou, você não colocou cartazes com protesto e tal. Eu falei, de fato foi uma grande falha. Foi tudo muito louco, né, assim. É muita coisa. Sim. E a gente vai filtrando, e se eu pudesse fazer outro desfile parecido, eu entraria. Mas teve um detalhe do desfile no final que foi um silêncio.
Por um acaso, o Ogan não bateu, não tocou. E a gente entrou, a gente fez a fila lá, né, o final do desfile, e ficou um silêncio. E naquele momento ali foi um momento de protesto. Precisa ser mais cuidado, precisa ter um olhar mais cuidadoso com a gente Sim. umbandista. E na mesma semana aconteceu uma invasão e novamente quebrando o terreiro. Acho que eu fiquei sabendo disso. E aí aquilo, eu falei, bom, como eu não consegui fazer cartazes, não consegui fazer alguma coisa muito direcionada a essa política, essa dialética, eu acho que o silêncio vai mostrar que a gente está numa festa hoje, nascendo uma coleção, mas no final é para mostrar que ainda precisamos de um respeito e uma atenção maior. Foi muitos anos considerado uma religião de pobre, preto, da periferia, mas o branco é lá, né? Exatamente. O empresário sentiu um negócio, só que agora tá ficando o contrário, né? Tá ficando Tá modinha. branca. É uma coisa bem, bem séria. Estão mudando os instrumentos da gira, estão mudando os cantos. E a gente tem que ficar um pouco preocupado. Quer dizer, a gente tem que ficar preocupado com as pessoas que falavam mal da nossa religião. Sim. Agora eu estou ficando um pouco preocupado com as pessoas que falavam mal, que estão enfeitando. Adentrando. Exato. E estão colocando um molde que, se a gente parar para pensar, algo dialético, algo... essa imortalidade da alma através do ritual, segue o ritual antigo. Sim. Não Tão mais muda, não bonito. modifica. Né? Eu vim da dança, eu sou do jongo, eu sou do coco. E às vezes eu vejo uma galera universitária mudando um passo que uma senhora preta de 80 anos que dançava jongo não faz. Sim. Então faz lá na raiz. A gente, quando vai estudar moda, eu vou estudar um assunto, um povo, eu não modifico. Até Eu porque vou você tá lá. desrespeitando aquele povo. É isso. A moda, ela passa a não ser o lugar importante quando a gente coloca um dedo nosso que não é para colocar. Exatamente. Né? Esse nome releitura, ele é muito perigoso. Ah, eu sou estilista e fiz uma releitura de quê? O que se sabe? Por a gente não contar uma história diferente, errada. Sabe? É importante isso. Não contar uma história real diferente. Porque não é perigoso isso. Então, voltando pro jongo, assim, quando eu vejo uma galera fazendo passos, pulando, mas a senhorinha não dança pulando. É lindo essa coisa mais terra, mais umbigada, mais... E aí o que eu tentei fazer na moda foi isso, que eu tento fazer. Sim. E que eu coloquei dia 5 de dezembro na passarela. Tentar realmente colocar o que a Umbanda, ela é de verdade. Então eu usei as cores reais, eu usei o material do algodão real, coloquei esse nascimento, tem um look que chamam de Mãe de Santo. Não, na verdade, é o look que não é da Mãe de Santo. Na verdade, é o look daquela pessoa que entrou na religião e que está aberta a entender, a aprender certo o que a religião de fato tem para a gente aprender. E tem uma coisa também que é assim... Ah, Leandro, que axé, nossa, a coleção vendeu muito. Não confunda. Eu não vou num pastor e falo assim, pastor, eu tô sem emprego, resolve minha vida? Que ele não vai eu não fazer vou isso. num padre e falo, mas as pessoas vão num pai de santo e falam, qual é pai de santo? Eu sei porque eu sou pai de santo agora. Sério? Sim. E as pessoas Passado. cobram muito. Eu vou entrar nessa religião porque minha vida vai mudar. Eu vou conseguir um marido e eu vou conseguir o melhor emprego. Não. Não é Você vai assim. ter paz, você vai entender as falhas, você vai entender você vai entender o poder da natureza, você vai entender que às vezes não acontece, porque não é para acontecer. Porque tem todo um processo na vida, processo, né? E às vezes você não está preparada para receber aquilo. Exatamente. E quando você tiver, você vai receber e você vai saber usar e multiplicar, porque essa religião é isso. Tudo que você aprende, tudo que você recebe, você multiplica, você ensina e você dá. Exatamente. É uma religião disso. Você recebe 10 e distribui 3, 5, porque é esse coletivo que faz o nosso axé rodar, o nosso axé funcionar. Então, é mais uma coisa que eu tentei colocar na passarela. A simplicidade de tecido, mas a verdade, porque
que eu acho que era o mais importante ali. Exatamente. E quanto tempo, mais ou menos, você consegue fazer uma coleção? Que isso é importante. Muito, né? Uma coleção envolve tanto, por isso que esse curso que eu estou iniciando para a próxima coleção é para a gente mostrar de verdade o que que é, mostrar a cara do que é o estilista e todos os seus caminhos e perigos e esforço para a coisa acontecer. Então, assim, é muita coisa que envolve uma coleção. Eu estou falando de um look que aparece na revista, na passarela, mas é um look real. Eu tenho o sapato, eu tenho a música que o desfile, a trilha, isso envolve pessoas. Eu tenho a agência que vai me ceder a modelo e a gente tem que ver que o valor vai dar, se vai dar, não vai dar. Eu tenho a pesquisa, eu tenho a criação que sai da cabeça e entra para o papel, e depois a pesquisa de tecido, depois... Hoje influencia para mim muito o número de looks que você vai colocar na passarela. Para não parecer assim, eu tenho que colocar 29, mas até o 22 foi criado inteiramente com verdade, mas eu tenho que colocar mais 7. Aí você vai meio que, sabe, puxadinho? Sim. Eu vou colocar mais um look amarelo porque eu tenho uma história amarela. Eu vou colocar... E eu morro de medo disso. Pra não cair nas mesmices, né? Quando alguém pergunta para mim assim, Lê, o número de looks que vai ser, eu não sei. Porque a minha criação, ela tem um tempo também de parar. Então, se eu falar para você que eu vou ter 30 e se ela parar no 21, eu não vou fazer 30 porque eu falei para você. Sim. Então, não conte com isso. Então, o tempo de uma coleção, eu acho que o mínimo são 6 meses. Mas isso é um sonho. Eu acho que isso é lúdico. Acaba sendo menos. Acaba sendo aí uns 3 meses para você se organizar e colocar aquilo acontecer. Porque a gente vê muito simples na passarela, a gente vai, olha e tal, mas a gente não imagina o perrengue que é estar por trás. Porque também tem gente que só tá ali na hora. Por exemplo, olha o perrengue por trás, mas só no dia. Sim. Mas antes disso tem muito mais, tem muito. A gente não tem, eu, por exemplo, falando, eu não tenho essa disponibilidade financeira de eu conseguir uma equipe que fique comigo da criação da cabeça até a fila na passarela para entrar. Então, muita gente que está ali, a gente acaba colocando 2 semanas antes. Então, ela não entende o que foi o perrengue inicial. Por isso que eu preciso realmente alimentar essa ideia desse curso, porque esse curso vai fazer aquele estilista ou aquele amante de moda, ou que nunca nem pensou em fazer moda, mas sentir uma curiosidade, entender essa dificuldade do início ao fim de colocar, até para ver assim, não, isso eu não quero para minha vida. Sim. Ou então, nossa, eu quero isso porque essa dificuldade é o que me dá prazer de colocar esse filho na rua. Essa moda É importantíssimo. acontecer. É engraçado isso, né? Porque a gente está falando de não dinheiro. A moda já foi a terceira maior potência mundial de grana. Ela já foi. Hoje ela deve estar aí no seu 9º, Hoje caiu 11º, bastante. Isso, mas ela já foi. Ela só perdia pro banco católico, que é muito rico, né? E assim, e pro serviço de casas, de apartamentos, serviços operários. Imobiliários. Isso, que movimenta muito, né? Você comprar apartamentos, enfim. Ela só perdia para isso. Hoje não. E isso afeta muita gente que está iniciando na moda para ganhar dinheiro. Não digo iniciando, porque eu tenho aí uma estrada, mas eu digo colocar para ganhar dinheiro. Sim. Porque as pessoas não valorizam mais. É muito fácil as pessoas falarem assim, abre um ateliê que as pessoas vão lá e compram. Será? Será que as pessoas acreditam que usar uma roupa de um estilista ali do teu bairro vai fazer diferença no cotidiano? Então a gente vende muito mais de roupa, a gente vende muito mais conceito e convencimento que aquela pessoa pode usar algo que você faz, que vai fazer uma diferença, ou seja por sustentabilidade, ou seja por conceito, olha, cria o seu estilo. Então a gente é muito mais vendedor, né? E a internet está aí para isso, o Instagram está aí para isso, e essa conversa que a gente está tendo para isso, por isso que eu falo, quer criar o seu estilo, procure um estilista.
Com certeza. Porque você vai entender o motivo de estar comprando uma roupa. E não é mais aquela bobeira de, eu vou comprar uma roupa de estilista porque eu sei que eu vou chegar numa festa e vou encontrar ninguém com a roupa que eu tô. Não, não é sobre isso. Às vezes tá cafoníssimo, Não é sobre isso. Eu acho que entendeu? muito mais importante é entender o porquê daquele tecido. Se o tecido está sendo reaproveitado, se a pintura que está no tecido foi feita por alguém que sabe, tem uma história, que tem uma vivência, é o passado da história, né? Se foi algo feito com tanta delicadeza, não só de handmade, mas com pensamento delicado, e aí a gente vai vendendo, né? Para que a pessoa possa comprar. Mas não é fácil. É o maior desafio. O desafio é você ter a grana, é você montar a coleção e colocar essa coleção para fora. Quem vai comprar? Exatamente. Quando você monta uma marca, a pessoa tem que entender para quem ela está vendendo. Exato. Qual é o público-alvo dela. Sim. Porque assim, você tem duas opções. Ou você vai vender para massa, no geral, aí você vai vender roupas comuns, PMG e afins. E o outro lado seria uma roupa mais conceitual. Ou seja, que seria mais difícil de você vender. Sim. Que daí entra o que você fala, que é você saber vender também para quem você está vendendo e o porquê você está vendendo. Sim. E aí você precisa induzir aquela pessoa, o estilo dela, dizer, olha, esse aqui é seu estilo, e afins e afins. Só que a questão é, por exemplo, acho que é um desafio seu também, porque você vende a questão dos orixás e afins e afins. Brasileiro não. A gente sabe que o brasileiro é muito difícil para essas questões. Né? Então, é mais fácil o pessoal de fora comprar do que o pessoal do Brasil. Sim. Você... Isso, internacional entrando aí. Exatamente, porque eles valorizam mais as questões do Brasil do que o próprio brasileiro. Você tem essa visão, como que é a visão para você na sua marca? Assim, o que eu posso sugar dos orixás eu coloco nas minhas coleções. Já me perguntaram, alguém aí de uma revista, Lê, até quando você vai falar de orixá? E foi muito louco, assim, porque eu não pensei. Né? E até hoje, se você me perguntar, porque é virar uma chave. Eu Sim. colocar algo que eu sou apaixonado, Chanel, que é totalmente minimalista, reto, e eu entro com uma saia de 9 metros de tecido para fazer a roda, que é completamente diferente. Sim. É muito mais relacionada a um outro estilista que eu gosto também do que a Chanel. Mas eu tô levando muito com barco. Essa próxima coleção, agora de final de ano, vai ser sobre Yansan. E é óbvio que vai ter eu tô entrando agora até com mais o candomblé, junto com a Umbanda. No anterior, eu não coloquei o candomblé. Esse eu já vou colocar algo em urubá, algo meio de deitada, de nascimento. E então, já estou dando meio que uma notícia de que eu não vou sair dessa linha de orixá. Amo. Mas eu não consigo responder até quando o Leandro Quaresma vai continuar falando Até quando permitirem. Eu acho que eu entrego na mão deles, aí eu vou falar assim, nossa, que poético. Não, não é. Eu acho que como tudo na minha vida, chegou um momento que eu falei, cara, eu não decido mais nada. Porque a vida é tão louca, né? É tudo tão louco. Por exemplo, eu tenho um carinho imenso, até por esse lugar. Eu comentei com você que um tempo a Casa de Criadores foi aqui. E eu não estou falando se Brasil Eco Fashion, São Paulo Fashion Week, África Fashion Week no Brasil, Casa de Criadores é o que é melhor. Não. O que hoje eu vou dizer que é o melhor. Sim. Eu estou na Casa de Criadores, o André é um cara incrível que abriu essa porta para mim, essas portas porque eu estou de novo. E eu fico cada vez mais grato. É uma champanhe que eu abro para agradecer minha pombogira, porque foi ela que me colocou nesse lugar. Eu ia entrar na Casa de Criadores fazendo... Não, eu não ia nem entrar. Depois eu entrei para fazer um vídeo. Faltando 13 dias, eu recebi a ligação de que eu ia estar, além do vídeo, eu ia estar fazendo minha primeira coleção na passarela. Olha. E eu tenho certeza que quem me deu foi minha pombogira. Então jamais viro as costas, jamais vou falar que eu estou no momento de parar de falar deles, porque Deus me livre. Deus me livre, exatamente. Não. Então é uma coisa louca, porque a Casa de Criadores, eu vim ver a Casa de Criadores. Eu depois trouxe modelos, porque eu tinha uma agência. Depois eu vim ser modelo e hoje eu estou
trazendo minha coleção. E como Então, foi essa migração de Rio de Janeiro para São Paulo? É o Leandro que nasceu. O Denis jamais faria isso. É o Leandro que vem com uma bolsa, fica num hostel e sai se comunicando. É o Leandro que senta no banco de uma passarela. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a Isa Silva foi sentado e eu olhei para trás e falei assim, meu Deus, é ela. E aí eu olhei e puxei assunto e já ofereci modelo e essas relações foram crescendo. Os networks. Exato. E sem isso eu acho que não ia acontecer. É o que eu falo, a coleção pode ser importante, mas se você não souber vender, e naquele momento a coleção era eu. Então eu tive que me vender. Eu tive que falar, olha, eu sou aquele cara lá do Rio de Janeiro, ator, que está vivendo dando aula e que tem um sonho imenso de colocar alguma coisa aqui em São Paulo. E não foi de uma hora para outra. Demorou. Sim. E hoje eu entrei. Como a gente fala, sempre existe o processo. Sim. Eu acho que a gente saber entender o processo é muito bom, é muito importante. Até porque às vezes não é para ser no momento. Não. Né? Eu mesmo, eu queria vir para São Paulo com... Eu não sou de São Paulo, eu sou no interior. Mas eu queria vir com 18 anos para cá. Só que com 18 anos eu estava iniciando a minha faculdade de moda. Sim. E assim, eu fazia planos para que dali 5 anos eu fosse no meu primeiro Fashion Week. Só que eu fui no meu primeiro Fashion Week naquele mesmo ano. Olha. E foi no desfile da Isaac Silva. Uhum. E foi em questão de orixás também. Foi um tema orixás e afins. Sim. Então, para mim fez todo um sentido. E aí acho que nem vou saber quanto tempo mais ou menos isso faz, mas com 21 anos hoje eu vim para São Paulo morar para cá. E aí estou fazendo meu corre e afins, mas assim, a gente tem que saber entender os processos da vida. Exato. Porque naquela época eu não estava preparado. Então você acha que tá no seu tempo certo, tá vindo, tá sem vaidade, surgindo. Sem prepotência, tá no momento certo. Eu consigo, além de tudo, entender as respostas que os orixás, que o tempo me dá. E eu acredito que é esse momento. É o momento que eu tenho e é só o começo. De muitos mais desfiles, muito mais pessoas usando a minha roupa, partindo desses tecidos, que eu digo que eu não faço croquis, eu não sei fazer desenho. Te entendo. E eu tô conhecendo uma galera que tá com muito mais liberdade de falar. Antigamente o pessoal falava assim, não, meu desenho é incrível, não, meu desenho é uma bosta. Meu primeiro projeto que eu enviei para a Casa de Criadores, eu fiz as roupas. Porque eu precisei fotografar as roupas porque eu não sabia desenhar aquelas roupas. Passado. E assim, foi louco. Eu coloquei as roupas num projeto, o pessoal, mas como assim? Você nem passou, você já tem a coleção montada? Eu tenho. Por quê? Porque eu gosto. Mentira. Porque realmente eu não sabia. Eu não sei, eu não queria que ninguém colocasse a mão. Eu podia, de repente, um amigo, você cria, você desenha. Não queria. Porque eu achava que alguém ia modificar alguma coisa, o olhar daquela pessoa, eu queria. Então, é uma coisa doida, porque eu já coloquei a coleção pronta, então não tinha como não acontecer. Eu nunca perdi a fé. Quando eu soube a resposta da Casa de Criadores, que eu não ia conseguir entrar pro desfile, porque alguma coisa acontecia e tal, eu falei assim, não, Pomba Gira me prometeu. Tem alguma coisa de errado. Faltam 13 dias, ela teve a resposta, o André me deu a resposta, gentilmente, eu soube na rua, e na rua já fui ligando. Só eu sei o quanto é importante. Só eu e minha família receber essa notícia. Tem gente que nem sabe que existe Casa de Criadores. E pra mim é tão importante, eu digo isso, é tão importante. Acho que tudo que eu fizer na vida relacionado à moda não vai ser tão importante quanto essa mensagem, quanto do dia 5 de dezembro de 2024. Para mim foi... Ficou marcada na sua história. Eu coloquei minha mãe, eu coloquei meu pai para entrar na passarela, que são as pessoas que mais torceram para isso acontecer. E meu pai é militar e ele nunca deixou de torcer para o filho gay dele ser estilista. Eu nunca tive essa pressão de ser qualquer outra coisa que não fosse isso. Sim. Sabe? Então, para mim foi muito especial colocar meu pai. Meu pai também é de santo, meu pai é pai de santo. E a gente prometeu assim, pai, aqui é moda, a gente tá falando sobre orixá, aí você cola a boca e não fala nada. Segura, não fala quem é filho de quem, não fala que quem... Aí daqui a pouco tá ele dando consulta lá no backstage. Mentira! E eu falo, aqui. Que delícia! E até hoje as meninas me ligam, falam assim, Lê, eu vou estar no próximo desfile? Eu vou. Vai. Seu pai vai estar? Eu falei, vai entrar de novo.
será que ele consegue me dar uma consulta? Eu, meu Deus, calma. Entendeu? Tipo, às vezes vai muito É, além. exatamente. Mas acho que é isso. Essa verdade que eu coloco acaba colocando família, colocando amigos. E a Sim. moda pra mim é isso, né? E teve algum momento na sua vida que você se sente marcante, que te marcou muito? Sim. Quais foram Eu, esses ac- eu, momentos? foi no dia da ligação, 13 dias antes do Uhum. dia 5, no dia do desfile, dia 5. Como que é essa Ah, pressão de desfile? tem um, Tipo, tem um, um detalhe muito bacana assim da minha vida, que o meu primeiro desfile que eu fiz em Ipanema, que a coleção era todas as roupas da minha avó, que é uma mulher uhum, guerreira, uma mulher preta, que falam, eu vivi a vida inteira falando que ela era uma indígena, e na verdade não, é uma mulher preta. O indígena vem do meu avô, que foi uma união assim de lá de Fortaleza com a carioca Ítala, que é a minha coleção. Um dia eu vou colocar isso na frente, sim. dessa união, desse amor que nasceu a minha família e que eu surgi. Mas eu montei uma coleção inteira com as roupas da minha avó. E eu paguei essa coleção num desfile que teve em Ipanema e que foi um sucesso. Mas eu fiz com um amigo de faculdade, que era o Uhum. Rodrigo. E no ano que eu coloquei, aí passou. Nossa, foram anos. E eu consegui Casa de Criadores, que para mim, sim, foi uma vitória. Sim, é um prêmio para minha vida. E eu lembrei muito, assim, do Rodrigo. O Rodrigo faleceu. Rodrigo, ele conseguiu tudo o que ele queria na vida, como estilista. Ele só não Uhum. colocou uma coleção para frente. Ele decidiu trabalhar em backstage, produção. Então ele produzia todas as atrizes negras, atores negros, cantores. E quando eu tive a oportunidade de falar para ele assim, amigo, olha onde eu tô, na Casa de Criadores. Ele morreu de trombose, alguma coisa assim. No Nossa, ano menino. que eu até gosto muito, queria muito assim, homenagear que eu não tive essa chance. Eu fiquei muito sensível, eu não quis colocar a foto dele no Uhum. desfile e tal. Mas acho que hoje é uma oportunidade de falar, é um momento muito importante para mim. Não vou falar da morte dele, mas do nosso primeiro desfile, que a Sim. gente se deu a mão, dois gays periféricos, a gente estava em Ipanema, quem é do Rio de Janeiro sabe isso, quem quer fazer alguma coisa na Zona Sul, que é um pulo, É um babado. e a gente conseguiu colocar uma galera naquela boate para assistir a nossa roupa, a nossa coleção, junto com a minha tia Jurema, que está sempre junto com a gente, comigo. Então esse foi um dia marcante, e no dia 5 de dezembro, que é, não sei, eu pedi tanto para que. No dia 4 de dezembro eu fiquei assim, meu Deus, que amanhã cada segundo dure 10 minutos. Porque eu Sim, queria muito que pra. aquele dia demorasse assim, um infinito, porque foi muito, muito, muito especial, dia 5 de dezembro, que foi meu primeiro desfile que eu fiz em São Paulo, que foi na Casa de Criadores. É todo um babadinho. Assim, E hoje em dia, você tem já seu ateliê isso. físico? Tá vindo pra cá, tá saindo de Ipanema. Sério? É em Isso. Ipanema hoje ainda? Exato, exatamente. E tá saindo de Ipanema e a gente tá trazendo. A gente e eu, né? É muito A engraçado isso, né? gente tem A uma gente, os comunidade orixás, contigo, isso, meus exato. Exus, a gente tá trazendo pra cá, pra São Paulo. Ah, Leandro, por que que não foi logo em seguida do desfile? Processos. Processos, que nem importa muito detalhar, mas processos. E o tempo, talvez não era para ser naquele Sim, tempo. Então, eu achei importante falar que nada é fácil. Ah, mas você fez desfile, as revistas ficaram em cima de você. Não é fácil. sim. Cada passo que você dá é mais exposição, mais cobrança, mais. Então, acho que nesse momento é o momento certo de trazer o ateliê para cá. Com certeza. Fazer minha E já vai história. ter um showroom, vai ter Vai um coquetelzinho numa ter, questãozinha sim, pra sim, tá. sim. Eu vou escolher uma data legal de algum orixá, né? E vou fazer alguma coisa bem no dia de algum orixá. Aí vai estar uma coisa mais. Importante. E vai estar uma coisa mais temática, enfim. E, alguma coisa me diz que não é hora, e não é hora mesmo, de mudar o tema. Então, vai ter muita macumba na passarela, muita macumba de verdade na passarela. Esse desfile de Yansan com Xangô.
Eu vou Promete eu vou muito. contar uma história de o início no candomblé e depois eu vou juntar as duas Yansãs, candomblé e na Umbanda. Vai ser lindo, Importantíssimo. importante. E quais são os seus próximos projetos, assim, além... Além de trazer o ateliê pra Aham. cá, né? E dar essa próxima coleção. Você pretende São Paulo Fashion Week? Convites. Convites. Mas meu foco agora é Casa de Criadores sempre, né? É o meu lugar. É um lugar que eu tenho, que eu falo. É um lugar, eu sou gay. É um lugar de pretos. É um lugar de trans. É um lugar que eu quero estar. Sim. E eu queria ir e consegui. Mas os meus projetos agora, tem esses desfiles grandes, é que, galera de evento de moda, me chama. Eu tenho coleção. Me chama pra fazer desfile. Eu vou com o maior prazer levar roupa. Eu levo modelo. Escolas de moda, podem me convidar. Eu sou professor. Como é a ideia de criar uma coleção? Me convidem para desfiles, me convidem para falar sobre coleção, que eu estou super aberto e é importante demais para mim, não é só para vocês, para mim como estilista, como Leandro, como humano de moda. E falando sobre aula e afins, conte mais um pouquinho sobre o seu Sim, curso, como, quando vai ser, quando começa, maravilha. inscrições e afins. Começa em agosto, então eu tenho mais julho aí para decidir o local. Acredito que deva ser no meu próprio ateliê. Então, até agosto, a gente está aí com o ateliê aqui em São Paulo. O curso, na verdade, é um chão de fábrica, é um pé no chão, é um tiro sapato descalço, porque ele vai começar da criação da cabeça até o papel, pula essa parte do papel, porque a gente não sabe desenhar, e até a roupa, até a escolha da trilha, até a escolha de modelos para aquele look. Então, o curso é um prato cheio para quem sonhou em ter coleção, em colocar sua coleção numa semana de moda e vai ter de dar segurança para isso acontecer. Então, o curso começa em agosto, ele deve ir até o finalzinho de novembro, e aí em novembro para dezembro a gente colocar essa coleção na semana de moda. Então, o curso ele vai ajudar na criação da minha criação Uhum. da coleção e o aluno vai conseguir colocar a sua coleção guardada e que transformar num projeto para que isso possa ser um desfile de moda. E quem sabe aí está tentando Casa de Criadores, enviar um projeto para o São Paulo Fashion Week a partir desse curso. Então não percam, é incrível, é especial demais para quem sonha em colocar essa coleção para frente numa passarela, né, ter aquele prazer lindo de ver a fila com todas as meninas e meninos vestidos na roupa que você criou e que não tem essa oportunidade, acha que é impossível. É possível sim. Partir aí de uma ideia e ver esse trabalho pronto, né, esse desfile acontecendo. E eu vou mostrar tudo. Tudo que está por trás, desde de valores de tecido, a escolha de tecido e a montagem da roupa. Desde modelagem, a montagem, dia de prova, dia de seleção de modelos, tudo vai É tudo acontecer babado. de cortina aberta para minha nova coleção, que é sobre Yansan, Xangô, e cada um vai poder ter uma coleção também. E eu falo uma coisa, viu? Você que tá aí, não se espante com valor quem for na aula dele, porque a gente sabe que é caro. Mundo da moda, a gente sabe que é caro, a gente sabe Isso que... também vai ser um diferencial também. É bacana você tocar nisso, né? Eu nunca tive dinheiro para fazer curso. Quando eu fiz esse do estúdio com a galera, eu fui de ouvinte, porque eu não tinha grana para fazer. E vamos conversar. Vamos conversar e afins. Mas eu Isso. falo mais no quesito de, por exemplo, ai, quanto que é, por exemplo, um tecido tal? Sim, Sabe? Esses valores que você vai puxando, quando você fica... exato. É, a gente na verdade tem vários caminhos que o curso vai estar te orientando pra gente não posso isso, eu faço isso. A essência vai ser a mesma. Sim, Brinco muito com isso. Hoje eu faço uma coleção que eu posso. Daqui a 2 anos eu faço uma coleção que eu quero. exatamente. Nossa, falou Então tudo. é isso, é sobre É isso, sobre né? É sobre processos. É sobre processo, né? processos. Eu sou o meu melhor agora. Esse foi o meu melhor. Amanhã vai ter um outro melhor meu, depois vai ter outro melhor Exatamente. meu, mas sempre o melhor.
Isso. Olha, Leandro. Ai, é muito triste eu falar, mas tá acabando o nosso Olha só. time. Mas é o primeiro, né? A gente Tá volta acabando. aí. Exatamente, a gente vai Falar falar muito mais. ainda, vamos ter que falar Sim. muito. É, eu quero te agradecer pela oportunidade que o senhor veio aqui, tá? Porque Senhor, assim. olha isso, O hein? senhor, pra mim é o Eu falei senhor, também tá? que eu tenho que parecer que eu tenho 40 e tantos anos. Exatamente, Tá, pra mim é é o verdade. senhor, O né? E Senhor. afins. É, mas eu quero te agradecer por ter aceitado, ter topado, porque não é todo mundo que aceita, Imagina. principalmente quem tá começando. Sim, Tem que sim. ter paciência com quem tá começando. Ah, Então eu olha quero só. te agradecer por Aham. essa oportunidade que o senhor me deu de eu estar te entrevistando, Senhor. tá? E tá tudo bem. Tudo bem. É, a gente vai se ver muito, Uhum. tá? Nas passarelas, que eu quero, ó, quero Por lacres e favor. lacres. O senhor quer falar alguma coisa? Primeiro é Senhor, não, tô brincando. Primeiro é dizer que pra gente é importante demais. Como eu falei, convidem. Pode ser um desfile na Galeria X, convida. A gente vê a agenda e vai, leva a produção, faz um desfilezão imenso e faz a coisa acontecer, porque a moda, ela precisa. Moda barra Exu. Moda é movimento, Exu é movimento. E convidem que a gente vai. Eu vou com a minha equipe, com os meus orixás. A minha equipe Todos. são os meus orixás. E acho que é isso. Não desistir é uma coisa meio piegas, isso, né? Mas não desistir. O dinheiro é importantíssimo, mas tem outros caminhos para fazer acontecer. Faça um projeto de verdade, faça um projeto que seja seu, a sua identidade. Ninguém é igual a ninguém. Então, se Exatamente. você fizer uma coleção, primeiro, que fale da sua vida, da sua história, 10 passos para frente para isso ser aprovado, porque ninguém vai ser igual a você. Então, e não desistir. A grana ela é importantíssima porque a gente paga pessoas e é justo. Ninguém tem que fazer coisas de graça pra gente, porque as pessoas, elas estudaram, elas têm os seus custos, mas faça. Eu não sabia fotografar, eu fui lá e aprendi. Eu não sabia modelar, alfaiataria, eu fui lá e aprendi. Então, vai se preparando nesse sentido para quando você fizer sair mais de você do que você terceirizar esse sistema. E é Sim. muito mais gostoso. Só para fechar, uma vez num bate-papo de estilistas, eu estava lá, eu falei assim, nossa, eu tenho que correr porque eu tenho que finalizar as calças que eu iniciei para o desfile. E alguém falou assim, nossa, eu tenho que correr para ver se o correio entregou as calças que fulano de tal fez. É uma realidade diferente da minha. Eu Sim. entendo, mas é muito mais prazeroso você errar, você desfazer a costura, você fazer de novo, errar de novo e falar que aquilo não era para ser, pegar um outro tecido. Então, assim, seja esse estilista. Que Exatamente. você, que os seus erros você consegue colocar depois na passarela e descobrir que você tem que aprender mais ainda, mas descobrir que é seu, é a sua mão, é a sua origem, é seu eu, seu RG, que ninguém vai ter igual. Cada um tem o seu. E nem é sobre estilismo. Leve isso pra vida. E, gente, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer todo o babadinho aí que vocês já sabem. E até o próximo episódio de Mentalidades Criativas.